E aí pessoal, um grande abraço, muito boa tarde. Vamos começar a partir de agora mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Valdenir Rodrigues e é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje o assunto é como resumir um texto, como escrever um bom resumo, como fazer um resumo de um texto. Essa é a grande pergunta. Primeira regrinha básica, cabeçalho do resumo. Escola, estudante, professor, título do livro, esses detalhes são obrigatórios. O nome do autor do livro, a editora que lançou o livro, a data, que é 31 de agosto, agora a entrega do livro, a série, sexto, sétimo, oitavo e por aí vai, o turno e o ano da publicação do livro. Procure essas informações na capa, contracapa que você vai encontrar. Partindo desse princípio, terminou o cabeçalho, que é bem simples, você pode dar pausa aqui e fazer o cabeçalho aí no rascunho para depois colocar no resumo original. Aí você vai para os passos importantes. Quais são os tipos de resumos que existem? Existe o resumo crítico, o indicativo e o informativo. Esse informativo será o nosso objeto de estudo. Nós vamos fazer um texto informativo. Não será um indicativo e nem será um crítico. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, o texto indicativo são aqueles que não contêm julgamento sobre o texto original. Ou seja, você não vai comentar, não vai dar comentário, não vai julgar, não vai mudar aquilo que você está lendo e vai resumir para quem vai ler. O indicativo é outra coisa. Depois nós vamos estudar o indicativo e vamos estudar o crítico, tá? Depois eu explico melhor. Vamos ao informativo. Vamos lá. O que é abreviar na verdade? Abreviar é resumir, resumir é abreviar, sintetizar, condensar, reduzir, tá? Então, quando você colocar a caneta, o caderno e o livro, vai entender, bom, eu vou diminuir esse texto de um modo que a pessoa possa entender a parte principal do que é dito nele. Em síntese, é isso aí. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com resumos, como por exemplo, na contracapa de um livro. A intenção desse resumo é que você se interesse para ler o que tem dentro do livro. Existe também o resumo do filme, existe o resumo da novela, existe sim uma série de técnicas de onde você pode resumir um texto muito grande para algo um pouco objetivo. É isso que você vai fazer. E o resumo é também uma ferramenta muito útil no estudo da matéria. Fazer resumo é estudar, é ler. Resumir é uma técnica de aprendizagem importantíssima. Não se engane que você não aprende fazendo resumo. Aprende sim a desenvolver a escrita, oratório, entendimento, compreensão e interpretação. O resumo é um exercício que combina capacidade de síntese e objetividade. Ele é um texto, na verdade. Ele é um texto que apresenta as ideias ou fatos essenciais desenvolvidos no outro texto, expondo um modo abreviado, respeitando a ordem pelo qual você leu, a ordem dos fatos. Então eu diria que resumir seria um novo texto sobre o mesmo assunto. Eu vou passar aqui para vocês 5 ideias importantes, 5 dicas. Primeira dica para você fazer um bom resumo: lê todo o texto para descobrir do que se trata o assunto. Não dá para resumir aquilo que você não conhece. Então leia o texto inteiro, leia a história com calma, sem pressa. Faça uma leitura básica, se tiver uma palavra desconhecida, passe por cima, faça a leitura e siga até o final, para você ter uma ideia do que você vai resumir. No segundo ponto, na segunda dica, você vai reler uma ou mais vezes, sublinhando aquelas palavras ou frases importantes, aquelas que você considera realmente importantes. No terceiro ponto, que eu lhe asseguro, que eu indico, é distinguir os exemplos ou detalhes das ideias principais. E repito, distinguir os exemplos ou detalhes das ideias principais. No quarto item, fazer o resumo de cada parágrafo, porque cada um encerra uma ideia diferente. Veja bem, no quarto item vai fazer um resumo de cada parágrafo, vai tirar a ideia principal de cada parágrafo e vai colocar no esquema, numa lista de uma folha de papel. Você vai tirando aquela parte importante de cada parágrafo e vai escrevendo no seu caderno, tá? No quinto item, lê os parágrafos que você resumiu e observar se há uma estrutura coerente, ou seja, se eles não mudaram uma ideia da história que você está lendo. Quando você tiver a ideia dessa lista de palavras, que é um esqueleto daquilo que você leu, aí você vai partir para as técnicas de resumo. Ou seja, você vai dar ao leitor informações básicas sobre o texto original, aquilo que eu falei. Não esqueça, autor, título, escola,
Esse é um resumo muito simples, ele é informativo. Depois você vai apresentar as ideias principais e as relações existentes entre elas. Na sequência, claro, você vai mencionar sempre que puder o autor do texto original em diversas partes do resumo e de formas diferentes. Olha, o autor João disse que determinado fato aconteceu desse modo, ou de acordo com o livro do autor fulano de tal, o personagem tal fez isso e fez aquilo. Você vai encaixar sempre que puder o nome do autor do texto que você está resumindo. Depois vai, claro, atentar para a correção gramatical. Não dá para escrever um resumo com erro de pontuação, acentuação, com problemas de vírgula deslocada, pontuação, letras minúsculas, maiúsculas nas minúsculas, enfim, não dá para fazer um texto cheio de erros gramaticais. Tem que fazer uma revisão geral, se está faltando alguma letra, tem alguma palavra que não foi acentuada e por aí vai. Resumir é isso aí, tá? É um estudo geral, não só de compreensão e interpretação, mas também de escrita e por aí vai. Com relação ao vocabulário, ele tem que ser adequado, tem que ser uma linguagem simples para que a pessoa realmente não tenha dificuldade de entender. É muito melhor você ler um resumo bem feito do que a própria história. Muita gente procura o resumo na internet. Vocês mesmos que estão procurando um assunto na internet, vocês optam por aqueles textos que estão resumidos, porque eles são importantes. Então daí a técnica do resumo. Bom, a tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em duas fases. Eu chamo de preparação e elaboração. Na fase de preparação, você deve seguir essas etapas, aquilo que eu falei. Ler atentamente o texto e resumir para compreender o seu sentido geral. Depois procurar no dicionário as palavras desconhecidas, aquelas que você não entendeu. No terceiro ponto, vai sublinhar essas palavras de cada parágrafo ou parte do texto. E só depois é que você vai organizar essas palavras que você elaborou no esquema. Fazendo esse ponto aí, você vai para a elaboração. O que é elaboração? É seguir essas regras básicas, referir apenas a ideia principal do texto, sublinhadas, tirando aquela parte que você não considera importante, seguir a ordem das ideias apresentadas no texto original. Você não vai começar a fazer um resumo do final do texto, então pegar um parágrafo lá na página 18, depois volta para 5. Não dá para fazer um resumo desse modo. Tem que seguir a ordem dos acontecimentos. Outro ponto importante, você vai procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, substituindo algumas palavras, ou seja, você não vai pegar um trecho daquele que você está lendo e repassar para o seu caderno, não vai fazer uma xerox da história e cortar, levar para o seu caderno. Repito, o resumo tem que ser com as suas próprias palavras, aquilo que você entendeu. A gente que é professor percebe na hora quando você transcreve aquilo que está no texto e joga no caderno. É preciso que você entenda a história e repasse essa história em forma de resumo com as suas próprias palavras. É claro que você vai utilizar uma ou outra palavra do texto, mas literalmente do jeito que está lá não dá para colocar e não dá para aceitar. Depois você vai usar uma linguagem simples e direta, uma linguagem com palavras simples para que o eleitor não tenha dificuldade de entender aquilo que você está resumindo, tá? Para fechar, vai verificar se todas as partes estão bem cadeadas, ou seja, se existe uma conexão do primeiro parágrafo do resumo para o segundo, se existe uma ordem de fatos de acordo com o texto original. Na elaboração de um resumo, você não pode cometer esses erros. Primeiro, acrescentar informação. Você não vai dar comentário, você não vai acrescentar o que não tem no texto. Não cometa esse erro. Não pode acrescentar informação, só o que está no texto. Não pode fazer comentário pessoal. Você não vai dar opinião. Se fosse um texto crítico, você daria, mas é um texto informativo. Não pode fazer comentário. Não pode usar o discurso direto, cuidado com isso aqui. É sempre segundo o autor, segundo o texto, o personagem tal. Você não vai se colocar como protagonista da história, você só está resumindo, cuidado com isso aí. Copiar textualmente o que sublinhou. Às vezes você copia aquilo que você sublinhou. Você vai ter que fazer uma adaptação daquilo que você marcou como importante para adequar ao seu texto. Não te esqueças de reler o que escreveste, verificando a ortografia, a pontuação e a construção das frases. Cuidado com isso aqui. Lembra-te de que resumir é abreviar, por isso tenha atenção ao tamanho do texto que acabaste de escrever. Você não vai fazer um resumo maior do que a própria história. Se for 8 páginas, faça em 2 páginas. Se for 5, faça em 1,5. Se for 30, faça em 8 páginas e por aí vai, certo? Para fechar,
Você deve usar as palavras-chave na formação do resumo, as tuas próprias palavras, uma linguagem objetiva e informativa. Não deves, nunca faça isso, nunca mude a ordem das ideias, nunca faça juízo de valor, ou seja, nunca dê comentários, nunca dê opinião no resumo e nunca ultrapassar um terço das palavras do texto original, ou seja, fazer um resumo do tamanho do texto original. Não pode, são dicas importantes de como fazer um bom resumo de texto. Um grande abraço, a gente finaliza por aqui mais uma aula, a gente volta no nosso canal com novas notícias de português, novas informações e aprendizados para você. Um grande abraço, boa aula, bons estudos a todos.